Quase na falha. Parei uma antes da falha. 14 repetições. Igual eu falei, peguei uma carga um pouquinho mais leve, né? Vamos lá agora, já emendo direto. Tríceps francês simultâneo com halter. Hoje eu vou mostrar para você uma incrível técnica avançada que vai fazer com que você termine o seu treino em metade do tempo. Essa técnica se chama agonista sinergista e esse será o vídeo mais completo do YouTube que você irá encontrar com relação a todos os detalhes desta técnica, dicas de alta performance, entre outros. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Série Técnicas Avançadas de Treino. A única série do Brasil que vai apresentar todas, sem exceção, todas as técnicas avançadas que existe. E serão mais de 30. Esse vídeo eu acredito que seja o número 18, tá? Ainda faltam mais alguns, mas vocês vão conferir todas as técnicas que existem. Eu acredito que vai dar um total de 32. Pessoal, esse tipo de técnica também é conhecido como exercício composto, combinado ou conjugado. Ou seja, sempre quando em uma técnica avançada você faz dois exercícios na sequência, você usa esses nomes, né? Ou composto, ou combinado, ou conjugado. Então, pessoal, além dessa técnica que eu vou mostrar para vocês, que também é conjugada, existem várias outras, né? Como agonista-agonista, agonista-antagonista, técnica de pré-exaustão, biset, triset, superset, entre outras. Muito bem, pessoal. Então, eu vou explicar para vocês como que é a técnica, tá? Então, vamos lá. Agonista sinergista. O que seria agonista? Quando você vai fazer um exercício, sempre tem a musculatura principal a ser trabalhada. E essa se chama agonista. E, dependendo do exercício, no caso de exercícios multiarticulares, tem os músculos que também trabalham bastante, mas menos que a musculatura principal. Aí, nesse caso, o nome se dá como sinergista. Um jeito mais fácil para vocês lembrarem é mais ou menos assim. O agonista é igual se fosse o ator principal. O sinergista é igual se fosse o ator coadjuvante. Então, desse modo, eu acredito que seja mais fácil para vocês não esquecerem. E aí, como que seria isso? Vamos supor que você vai fazer um exercício de supino reto com halteres, tá? A musculatura principal nesse exercício a ser trabalhada é o peitoral. No caso, o peitoral é a porção medial, tá? Só que também trabalhamos bastante deltóide anterior e tríceps. Nesse caso, tanto o deltóide anterior como o tríceps são músculos sinergistas, ou seja, eles participam do movimento, tem bastante ativação muscular, mas não são os principais. Por quê? Porque o principal que é mais ativado, que exige mais dentro do exercício, é a musculatura do peitoral. Então, nessa técnica, você tem que primeiramente fazer um exercício multiarticular e, na sequência, um monoarticular. Então, por exemplo, estou fazendo aqui supino reto com halteres. Na sequência, sem descanso, eu vou e faço um tríceps pulley. Observação, tem que ser um multiarticular e um monoarticular. E por que disso? Você não pode, por exemplo, fazer crucifixo, máquina, por exemplo, né? Que no caso a ativação é mais do peitoral e um pouquinho do deltóide anterior, não tem participação do tríceps. E aí na sequência você vai fazer o tríceps pulley, né? Por quê? Porque quando você fez o crucifixo, igual eu falei, você não trabalhou o tríceps. Então se o tríceps não está como sinergista desse primeiro exercício, não tem por que você na sequência fazer o tríceps pulley, já que ele não foi ativado no primeiro exercício. Então você tem que fazer um exercício em que ative 2 ou 3 músculos principais, né? Aliás, um músculo principal mais 2 músculos, 1 ou 2. E aí, na sequência, esse segundo exercício, ele tem que ter tido bastante participação no primeiro. Ou seja, ele tem que ter sido sinergista do primeiro exercício. E pessoal, agora eu vou dar para vocês outros exemplos de músculos agonistas sinergistas. Então, por exemplo, você faz um exercício de costas, e aí você faz um de bíceps ou um de deltóide posterior, também agonista sinergista. Outro exemplo, quadríceps e glúteo, né? Outro exemplo, quadríceps e adutor de coxa. E também tem uma outra combinação bem legal que quase ninguém já pensou em fazer.
Então você pode também estar fazendo glúteos e quadríceps. Então vou dar um exemplo de uma combinação em que você consegue trabalhar o glúteo como agonista, né? E o quadríceps como sinergista. Então, por exemplo, você faz o glúteo máquina, né? Então, o glúteo máquina, o músculo principal, o agonista, é o glúteo. Só que também tem bastante trabalho de quadríceps. E aí, após esse exercício, você faz cadeira extensora, que é um exercício monoarticular e isolado para o quadríceps. E pessoal, muitas pessoas acabam confundindo essa técnica que eu estou apresentando aqui no vídeo com outras, tá? Principalmente com a técnica B7. Técnica B7, você faz um exercício para um grupamento muscular e na sequência você faz um outro para o mesmo músculo. Então, por exemplo, faço supino com halteres. Na sequência, eu faço um crucifixo máquina ou crucifixo com halteres. Nesse caso, os dois exercícios têm como trabalho principal no músculo peitoral. E vou dar outros exemplos, né? Também tem a técnica agonista-antagonista. Ou seja, nesse caso antagonista significa que é o oposto do agonista. Então vamos supor que eu faço um exercício de supino com halteres novamente. Na sequência eu vou fazer um exercício de costas, como por exemplo remada máquina. E também tem uma outra técnica que se chama técnica de pré-exaustão, em que eu faço um exercício monoarticular. Então, por exemplo, faço uma cadeira extensora, que é um exercício monoarticular que trabalha o quadríceps. Na sequência eu vou fazer um multiarticular, mas que também trabalha o quadríceps. E pessoal, todas essas três técnicas que eu acabei de falar, que o pessoal acaba confundindo, tem vídeo aqui no canal em que vocês vão achar facilmente. É só digitar Dan Champions mais o tema. Então, por exemplo, Dan Champions B7, Dan Champions técnica agonista-antagonista. E também tem uma outra técnica bem diferente, que essa realmente quase ninguém faz, que é a técnica agonista-agonista. Então, o que seria isso? Você faz um exercício para um grupamento principal. Então, por exemplo, peitoral. Na sequência, você vai fazer um exercício para bíceps. E o porquê disso? Nos exercícios de peitoral, o bíceps não trabalha. Então, nesse primeiro exercício, você teve como foco o peitoral. Acabou a série, na sequência você vai fazer uma série para bíceps. Ou seja, sempre no segundo exercício, que o foco, agora o músculo principal é bíceps, ele não foi trabalhado no primeiro exercício. Então, um outro exemplo seria, quando você faz essa técnica agonista-agonista, costas e tríceps. Então, nos exercícios de costas, o tríceps não trabalha, né? Então, vamos supor, você faz um exercício para costas, imediatamente após esse exercício, você vai fazer um para tríceps. Ou seja, no primeiro exercício, o músculo principal era costas. No segundo exercício, o músculo principal é tríceps. Sendo que nesse segundo exercício que é para tríceps, ele não foi ativado no primeiro exercício. Por isso se chama técnica agonista-agonista. E com relação a essa última técnica, agonista-agonista, eu ainda não fiz vídeo aqui no canal, mas quem sabe talvez seja o próximo vídeo da série Técnicas Avançadas de Treino. Muito bem, vamos lá. Quais são os objetivos da técnica agonista-sinergista? Bom, tem alguns motivos, tá? Um deles, e o principal, você consegue fazer com que o seu treino fique mais denso, ou seja, ele dure menos. Ele vai durar metade do tempo. Na verdade, ele vai durar cerca de 40% do tempo. Então você vai conseguir, em um treino de 1 hora, você vai fazer em 35 minutos, por exemplo. Então é uma excepcional técnica avançada se você tem pouco tempo para treinar. E um outro objetivo é que essa técnica também ajuda a você queimar mais calorias. O porquê disso? Porque geralmente, vamos supor, em um treino de 1 hora, você na verdade está 30 minutos treinando e 30 minutos descansando. Pois geralmente, vamos supor, em 1 minuto você faz a série, 1 minuto você descansa. Com essa técnica é diferente, porque você vai fazer 2 exercícios e descansar 1 minuto. Então, no período de 3 minutos, 2 minutos você usou para fazer exercício, ou seja, não teve descanso nenhum, e 1 minuto você descansa. Então, como os intervalos de descanso são bem menores, né? Ou melhor dizendo, tem menos intervalo de descanso entre as séries, já que você faz 2 exercícios na sequência, então isso faz com que você gaste um pouco mais de calorias. Caso vocês queiram ver uma técnica avançada específica que eu não tenha vídeo aqui no canal, é só vocês deixarem aqui nos comentários, tá? Teria o maior prazer em fazer para você. Ou se você quiser uma temática específica, qualquer temática relativa à musculação, suplementação, nutrição motivacional, é só deixar aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em pegar essa temática e fazer especialmente para você. E pessoal, vale lembrar que muitas técnicas avançadas existem mais de uma versão ou adaptação. Ou seja, outras versões não estão erradas, tá?
pois vai depender do nível do aluno e do objetivo dele. Muito bem, pessoal, eu já vou mostrar para vocês na prática, tá? Como que vocês vão utilizar essa técnica maravilhosa. Mas antes, tem algumas coisinhas que eu quero dar mais alguns detalhes para vocês poderem entender. Então, relembrando, vocês vão fazer um exercício multiarticular, agonista. Então, vamos supor que seja peitoral. Imediatamente, vocês vão fazer um exercício monoarticular sinergista, ou seja, tríceps, por exemplo, certo? E aí, somente depois, você vai descansar o tempo que você geralmente descansa no seu treino atualmente. Então, vamos supor que seu treino atualmente você está descansando 60 segundos entre as séries ou 90 segundos entre as séries. Então, você vai usar o mesmo treino, ou seja, você vai fazer 2 exercícios seguidos, um agonista e um sinergista, descansa lá, por exemplo, 1 minuto, aí sim, na sequência você faz mais um exercício de cada e mais um, enfim, depende se você está fazendo 3 ou 4 séries, né? E aí agora temos 2 recomendações. Se por um acaso o seu descanso está 30 segundos ou 45, eu não aconselho, tá? Pois como você faz 2 exercícios seguidos sem descanso, é muito cansativo. E aí se você descansar apenas 30 ou 45, você já vai chegar muito cansado para fazer a segunda série e mais ainda para fazer a terceira. Então dê um descanso de pelo menos 1 minuto. Eu até prefiro 1 minuto e meio. E a outra recomendação é que você tem que escolher 2 exercícios em que dê para você fazer rapidamente. Ou seja, não adianta nada você fazer um exercício agora, atravessar a academia e aí na sequência fazer um outro, pois aí você vai descansar de repente 30 segundos ou mais. Então tem que ser o tempo mínimo de descanso, é o tempo de você fazer um exercício, parar só para pegar o halter ou ir no aparelho rapidinho e começar a fazer. Então você vai ser um descanso assim de 5, no máximo 10 segundos. E pessoal, fiquem até o final do vídeo, pois ainda vai ter depois a dica do Dan, aquela dica sensacional em que você não vai ver em lugar nenhum. Muito bem, pessoal, já vou mostrar para vocês a técnica, mas antes deixa eu perguntar, está gostando do vídeo, está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a você conquistar a sua melhor versão, chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e obviamente prevenindo lesões. Muito bem, vamos lá. Ó, já deixei tudo separado aqui, tá? Banco reto para eu fazer supino reto com halteres. Ali peguei cada halter de 26 quilos, né? Dá um total de 52. Uma carga não muito pesada, às vezes eu faço bem mais que isso, né? Dependendo de quantas repetições, tá? Essa carga que eu escolhi, eu acredito que eu vou fazer umas 10, 12, né? Na sequência, ó, vou pro banco menor para fazer tríceps francês simultâneo com dumbbell, tá? E aí, eu já deixei desse jeito que é para descansar o tempo mínimo possível, ou seja, saio daqui, já vou pro banco, só o tempo de pegar o halter e começar a fazer. Observação, tá? Para o segundo exercício, eu separei um dumbbell de 18, geralmente faço com 22 quilos. Mas é importante, não obrigatório, tá? Mas é interessante você, no segundo exercício, você pegar uma carga um pouco menor do que você geralmente pega. E o porquê disso? No supino reto com dumbbells, tem muito trabalho de tríceps, que é o músculo sinergista, assim como o diretório interior. Se eu boto uma carga muito pesada ali, em que eu faria, vamos supor, 10, só que nesse caso, como não tem descanso, eu iria fazer, sei lá, só 5 repetições, aí ia ficar muito pouco. Então, separei uma carga um pouquinho menor, ou seja, 4 quilos a menos, pois aí eu consigo fazer pelo menos aí 6, 8 repetições, tá? Muito bem, vamos lá. Começar aqui. Let's go. Aí, detalhe, pessoal, até a falha, tá? Tanto o primeiro exercício como o segundo ou o próximo da falha. Quase na falha. Parei uma antes da falha. 14 repetições. Igual eu falei, peguei uma carga um pouquinho mais leve, né? Vamos lá agora, já emendo direto.
tríceps francês simultâneo com halter. Já cheguei cansado nesse. Normal. Trabalhei muito tríceps no anterior. Próximo da falha. 11 repetições. Agora eu vou descansar 1 minuto e meio. Faço a segunda série, os dois. Faço a terceira série, os dois. E aí, por último, a quarta série, os dois novamente. Então vocês podem ver que apesar de o segundo exercício ser monoarticular, ou seja, não demanda tanto a condução cardiorrespiratória, mas, como o primeiro é multiarticular, fiz até a falha e sem descanso, ou melhor, muito pouco, já fiz o segundo, então realmente você acaba ficando mais cansado, né? E se você tem um condicionamento cardiorrespiratório ruim ou péssimo, para você não vai ser muito interessante você fazer qualquer exercício, seja série combinada, conjugada, composta, tá? Agora, se você tem um condicionamento razoável, já está suficiente. Pois aí, se em 1 minuto e meio você não se recuperou, descansa 2 minutos. Então, pessoal, realmente você ganha bastante tempo, né? Porque em vez de eu fazer o supino reto com halteres, descansar 1 minuto e meio, já fui por outro na sequência. Aí somente agora que eu vou descansar 1 minuto e meio, e aí os outros vão ser a mesma coisa. Ou seja, para eu fazer os dois, vamos supor que eu levaria 15 minutos. Nesse caso, eu vou levar um pouco mais que a metade, vou levar 8, no máximo 9 minutos. Bom, pessoal, acabei de trabalhar um músculo agonista e sinergista, ou seja, peitoral e tríceps. Sendo que no exercício de supino reto com halteres ou com dumbbells, além do peitoral e do deltoide anterior, também trabalho tríceps. Só que, o que eu posso fazer agora, conforme eu falei no começo do vídeo? Agora eu posso fazer uma série de peitoral, tá? Ou seja, um outro exercício agonista sinergista. Faço uma série de peitoral, o mesmo exercício, só que em vez de eu trabalhar o tríceps como músculo sinergista, eu vou trabalhar o deltoide anterior como músculo sinergista. Afinal de contas, conforme eu falei, no supino com halteres ou com barra, enfim, você acaba trabalhando bastante o deltoide anterior. Então eu vou mostrar rapidamente para vocês, tá? Que também fica bem bacana você fazer assim. Não é muito usual, tá? Mas, eventualmente, você pode estar fazendo. Porque como o músculo deltoide anterior é um músculo pequeno, e ele fadiga muito rápido, quando você faz o supino, exige bastante deltoide anterior. E aí, na sequência, um isolado para deltoide anterior, acaba sendo bem puxado. Mas, eventualmente, é bem interessante você fazer, tá? Principalmente se você tem como músculo fraco o deltoide anterior. Então, ó, vamos lá. Então, vamos supor que eu fiz aí 12 repetições, tá? Eu fiz minha série. Aí, imediatamente, faço o segundo exercício para o músculo sinergista. Só que dessa vez, deltoide anterior. Então, ó, essa também é uma variação bem legal para você estar incluindo. E aí vou dar o exemplo também de costas, né? Você vai lá e faz um exercício para costas, na sequência faz um para bíceps, como músculo sinergista. Mas ao invés disso, você também pode fazer costas e deltoide posterior. Ah, pessoal, e lembrei que tem mais um modo de você utilizar essa técnica agonista sinergista. Então você pode estar fazendo o primeiro exercício bilateral, tá? Já no segundo exercício, você faz um lateral. Então eu vou dar o mesmo exemplo da demonstração que eu fiz para vocês. Então eu faço bilateral, supino reto com dumbbells. Na sequência, em vez de eu fazer simultâneo, né, tríceps francês simultâneo com halter, um dumbbell, eu faço unilateral, ó. Acabou um, faço outro. Aí dou descanso de, por exemplo, 1 minuto e meio e faço na sequência. Só que eu não acho muito interessante, por quê? A ideia principal, o objetivo principal da técnica agonista sinergista é fazer com que você treine o seu treino em menos tempo. Conforme eu falei, cerca de 40% mais rápido. Então, eu não vejo muito sentido, né? Porque você vai fazer a primeira série, né? Bilateral.
Só que aí você vai gastar muito tempo para fazer um lateral para tríceps e depois um lateral, o outro tríceps. Então eu não acho muito interessante, mas dependendo do caso, né? Às vezes a pessoa ela quer equilibrar a força e a hipertrofia em um volume do braço comparado com o outro, aí um lateral ele é perfeito. Muito bem, pessoal, já vou passar para vocês a dica do Dan, tá? Mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia muscular, terei o maior prazer em levar você a obter o auge na musculação, ou seja, o máximo de performance e o máximo de hipertrofia. Então aqui na descrição vocês vão encontrar o link do meu site, lá tem todas as informações, inclusive meu contato, e terei o maior prazer em poder ajudar. Muito bem, então vamos à dica do Dan. A dica do Dan é o seguinte, então essa técnica é muito legal, né? Se você, vamos supor, não tem 1 hora para treinar, você precisa de treinar em 35 minutos, você vai usar a técnica. Agora, suponhamos que tem um dia que você tem mais que 35 minutos. Você tem, por exemplo, 45, 50 minutos. O que eu indico para você? Você não utilizar a técnica agonista-sinergista em todos os exercícios. Né? Então, alguns você pode usar, outros não. Ou você pode estar usando as 2 primeiras séries de um exercício usando a técnica agonista-sinergista e as outras 2 você não vai utilizar. E o porquê disso? Quando você utiliza a técnica agonista-sinergista, pensando em performance, em máximo de performance, acaba caindo um pouquinho, né? Ou seja, pensando em ganho de força, até mesmo em ganho de hipertrofia, essa técnica ela não é a melhor de todas, tá? Então, desse modo, para você ter um rendimento melhor, nesse dia que você tem mais tempo, ou você faz todo o treino sem utilizar a técnica, ou conforme eu falei, você usa apenas em alguns exercícios, ou apenas nas 2 primeiras séries de cada exercício, levando em consideração que você faça 4 séries. Bom, pessoal, conforme eu havia falado para vocês, a técnica agonista-sinergista não é a melhor de todas, pensando em obter o máximo de hipertrofia e o máximo de ganho de força. E o porquê disso? Conforme eu havia falado para vocês, no segundo exercício, eu aconselhei vocês a pegar uma carga menor, porque não tem como você manter a mesma carga no mesmo número de repetições. Caso contrário, ia sair 3, 4, 5 repetições. E é esse que está o problema. Sempre no segundo exercício, você vai fazer com uma carga menor, certo? E aí, nesse caso, o volume load vai ser menor. O volume load seria o quê? Número de séries versus número de repetições versus a carga de peso. E aí, como nesse caso, eu vou ter que ou baixar a carga de peso no segundo exercício ou fazer menos repetições, o volume load vai ser menor. Então aí, sempre quando você for fazer o segundo exercício, você não vai conseguir obter o máximo de hipertrofia e também ganho de força. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, essa técnica é maravilhosa se você tem como objetivo resistência muscular localizada, se você também tem como objetivo queimar em mais calorias, conforme eu havia explicado, e também melhora da condição cardiorrespiratória, porque acaba exigindo bastante. Quanto mais você vai fazendo a técnica agonista-sinergista, assim como outras técnicas que são compostas, você acaba também melhorando a condição cardiorrespiratória. Então, super indico para vocês, caso for esse o principal objetivo. Uma coisa importante, se você atualmente está treinando com baixa frequência, volume, intensidade ou densidade, eu não aconselho você utilizar essa técnica avançada, assim como nenhuma outra. Primeiro você deve ajustar essas variáveis para aí sim estar incluindo as técnicas avançadas. Essa técnica ela é indicada tanto para iniciante, intermediário como avançado. Muito bem, agora mais 2 coisas importantes para finalizar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para você ter conteúdos maravilhosos assim como este e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que tem um outro vídeo que eu fiz com uma técnica avançada maravilhosa que se chama técnica drop mecânico, que quase ninguém conhece, mas com certeza é uma das melhores técnicas avançadas que existe. Então clica nesse vídeo aqui, ó, que tá sensacional. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?